Guto decide que não vai mais tolerar as chantagens de Rodolfo e confronta o vilão, mas acaba descobrindo algo chocante. Rodolfo é apaixonado por Guto. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Guto enfrenta uma nova humilhação pública armada por Rodolfo, que mais uma vez tenta expô-lo diante de todos. Mas, cansado de se calar, Guto encontra apoio em Topete e decide virar o jogo. Determinado a não abaixar mais a cabeça, ele procura Rodolfo para um acerto de contas definitivo. O que Guto não esperava era que no meio do confronto, o rival deixasse as máscaras caírem de vez. Tomado pela culpa e sentimentos reprimidos, Rodolfo perde o controle e beija Guto impulsivamente. Chocado com a revelação, Guto precisa lidar com a confusão que invade seu coração e tomar uma decisão difícil: perdoar quem o feriu ou seguir lutando ao lado de quem realmente ama. O destino dos dois nunca mais será o mesmo. Tudo deverá acontecer logo após Guto ajeitar a mochila nas costas e atravessar o pátio de sua escola em direção à lambreta, tentando passar despercebido. Mas Rodolfo, encostado em um dos bancos, não deixa passar a oportunidade. Ele se levanta com um sorriso debochado e chama alto o suficiente para todos ouvirem: "Olha quem tá aí, o invertido que gosta de jogar em outro time." Alguns rapazes riem. Guto sente o rosto queimar de vergonha, mas mantém a cabeça baixa e continua andando. Rodolfo não desiste. Segue Guto, provocando: "Vai fugir agora, Guto? Tá com medo de quê? De eu contar pra cidade inteira que você é apaixonadinho por homem?" Guto aperta os punhos, mas segue em silêncio. Não quer dar a Rodolfo o gosto de vê-lo reagir. Rodolfo continua a provocação: "É isso mesmo. Melhor se esconder, porque se a galera toda souber quem você é de verdade, nem lambreta vai te sobrar para andar por aí." Guto sobe na lambreta rapidamente e sai acelerando, com o coração na garganta. O som das risadas de Rodolfo ecoa atrás dele, como uma ferida aberta. Mais tarde, Guto está sentado no quarto de Topete, nervoso, sem conseguir parar quieto. A respiração dele é pesada e o olhar perdido denuncia a raiva misturada com tristeza. Topete, sentado ao lado, observa em silêncio. De vez em quando, lança olhares preocupados para o amigo, mas respeita o tempo dele. Até que de repente, Guto desabafa, a voz embargada: "Não dá mais, Topete. Eu cansei, cara. Não vou mais abaixar a cabeça pra ele. Pra ninguém." Topete cruza os braços sério: "E tá certíssimo, mano. O Rodolfo só pisa porque você deixa. Chegou a hora de virar o jogo." Guto respira fundo, sentindo a raiva ferver de novo no peito. "Eu passei a vida toda tentando agradar, tentando não chamar atenção, achando que se eu fosse invisível, as coisas iam ser mais fáceis. Mas não adianta. Sempre vai ter alguém para humilhar a gente, só por ser quem a gente é." Topete se aproxima um pouco mais e diz, firme: "Você não tem que se esconder, Guto. Você é um dos caras mais inteligentes, mais gente boa que eu conheço. E ninguém tem o direito de te fazer se sentir menor por isso." Guto ergue o olhar emocionado. Um sorriso triste se forma nos lábios dele. "Valeu, Topete, de verdade." Topete dá um tapinha nas costas dele, sorrindo. "Sempre, mano, sempre. Você não tá sozinho nessa." Guto respira fundo mais uma vez, sentindo a coragem crescer dentro do peito. Os olhos brilham com uma nova determinação. "Eu vou enfrentar ele. Vou arrancar essa máscara de valentão que ele usa para esconder quem ele é de verdade." Topete se levanta também, animado. "Isso aí. Mostra quem é você, Guto. Mostra sem medo. E se ele tentar fazer alguma gracinha, ele vai ter que se ver comigo também." Os dois riem levemente, quebrando por um instante o peso da tensão. Guto ajeita a mochila nas costas, respira fundo
e encara Topete com gratidão. Obrigado, irmão, de coração. Topete dá um soco leve no ombro dele, como quem diz, tamo junto, e fala, vai lá, e acaba com essa história do jeito que você merece, de cabeça erguida. Guto sorri, confiante, e sai do quarto com passos firmes, pronto para enfrentar seu destino. Guto atravessa o salão do boliche, ignorando a música alta e as risadas dos grupos de amigos. Seus olhos buscam apenas uma pessoa. Num dos cantos, perto das máquinas de fliperama, Rodolfo está encostado na parede, chutando preguiçosamente uma bola de boliche abandonada, como se não tivesse preocupações no mundo. Ao perceber Guto se aproximando, ele sorri com aquele velho desprezo. Rodolfo questiona: veio me dar o que eu pedi? Ou tá precisando de colo invertido? Guto para a poucos passos dele. O rosto sério, o olhar firme, a respiração controlada. Guto responde nervoso: vim acabar com isso. Rodolfo cruza os braços, com um sorriso debochado. Ah, é? E como pretende fazer isso? Vai chorar? Vai me pedir piedade? Guto dá um passo à frente, encarando-o nos olhos, sem desviar. Eu não tenho vergonha de quem eu sou, Rodolfo. Nunca tive. Quem tem vergonha é você. Você não aguenta olhar no espelho e admitir quem é de verdade. O sorriso de Rodolfo desaparece. Ele se enrijece, o maxilar travado. Rodolfo responde irritado: cala essa boca, Guto. Guto continua: vai negar? Toda essa raiva, toda essa implicância, tudo isso é medo. Medo de sentir, medo de ser. Rodolfo respira com dificuldade, o rosto ficando vermelho. As luzes coloridas do boliche piscam ao redor deles, mas naquele momento, parece que só os dois existem. De repente, num gesto impulsivo e desesperado, Rodolfo agarra Guto pela gola da camisa e o beija. O mundo parece congelar. O beijo é rápido, tenso, bruto e carregado de raiva, culpa, desejo e medo. Guto fica completamente paralisado, incapaz de reagir. Ao redor, as risadas e o som das máquinas continuam, mas para os dois, tudo desaparece. Assim que se dá conta do que fez, Rodolfo solta Guto como se tivesse se queimado, os olhos arregalados de pavor. Sem dizer uma palavra, ele se vira e sai correndo pelo salão do boliche, esbarrando em algumas pessoas no caminho, até desaparecer pela porta da frente. Guto fica ali, imóvel no meio da pista, com o peito arfando e as mãos trêmulas. Ele leva a mão aos lábios, incrédulo, e murmura para si mesmo: meu Deus, o que foi isso? As luzes do boliche continuam girando, indiferentes ao turbilhão de sentimentos que acaba de explodir no peito de Guto. Saindo do boliche, Guto caminha devagar, as mãos nos bolsos, o olhar perdido. Ao dobrar a esquina, ele esbarra sem querer em Eugênia, que ia em direção ao boliche encontrar com Celeste. Eugênia, assustada, exclama: opa, Guto, você tá bem? Guto, sem conseguir esconder a confusão no rosto. Eugênia segura o braço dele com carinho. Vem cá, vamos sentar. Eles vão até o banco em frente ao boliche. Sentam-se lado a lado, em silêncio por um instante. Eugênia carinhosamente diz: me conta o que aconteceu, Guto. Guto passa a mão nos cabelos, nervoso, e começa a contar. Foi o Rodolfo, a gente discutiu, e ele me beijou. Eugênia arregala os olhos, mas logo sorri, acolhedora, e responde: às vezes quem mais machuca é quem tá mais machucado por dentro. Talvez o Rodolfo esteja perdido nos próprios sentimentos. Guto suspira, absorvendo cada palavra. Eu amo o Vinícius, Eugênia, e vai continuar amando. Ela afirma, mas conversar pode ajudar os dois a seguir em frente. Guto sorri, emocionado. Obrigado, Eugênia. Ela aperta a mão dele. Vai com calma, Guto, e com o coração aberto.
Guto se levanta, mais leve, e segue pela rua iluminada, decidido a enfrentar o que viesse. No dia seguinte, Guto caminha em direção à casa de Rodolfo, sentindo o coração bater pesado dentro do peito. Ele para diante do portão, respira fundo e toca a campainha. Demora alguns segundos até Rodolfo aparecer. Ele abre a porta devagar, com o olhar cansado, as olheiras fundas, denunciando uma noite mal dormida. Quando vê Guto, seus olhos se arregalam de surpresa, mas ele não diz nada. Guto força um sorriso tímido e pergunta, com a voz baixa, quase sussurrada: "A gente pode conversar?" Rodolfo hesita por um instante, depois dá um passo para o lado, permitindo a entrada. Guto atravessa a pequena sala, sentindo o peso da tensão entre eles. Eles se sentam, um de frente para o outro, separados por uma mesinha de centro marcada pelo tempo. O silêncio é denso, quase insuportável. Guto é o primeiro a falar. Eu fiquei pensando muito no que aconteceu ontem. E eu precisava entender, Rodolfo. Eu precisava ouvir de você o que tudo aquilo significou. Rodolfo abaixa o olhar, envergonhado. Seus dedos tamborilam nervosamente na lateral da cadeira. Rodolfo responde: "Eu sou um covarde, sempre fui. Eu passei a vida toda fingindo ser alguém que eu não sou, batendo, humilhando, rindo dos outros, para ninguém perceber que, na verdade, quem eu mais odiava era eu mesmo." Guto o observa, sem interromper, apenas ouvindo. Rodolfo continua, com a voz embargada: "Quando eu descobri sobre você, era como se eu estivesse olhando no espelho, e isso me deixou apavorado. Eu te machuquei, Guto, porque era mais fácil te atacar do que aceitar o que eu sentia. E ontem foi como se tudo tivesse explodido dentro de mim." Ele levanta os olhos marejados, pela primeira vez sem máscaras, sem bravatas. Rodolfo continua: "Eu não espero que você me perdoe, nem que entenda. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito. De verdade." O silêncio paira novamente, mas desta vez é um silêncio carregado de emoções, não de mágoa. Guto respira fundo, sentindo uma mistura de pena, raiva, compaixão e tristeza. Ele se inclina um pouco para a frente e fala, com voz firme, mas gentil: "Eu não vim aqui para te julgar, Rodolfo. Eu vim porque eu precisava deixar tudo claro entre a gente." Rodolfo o encara, atento, e Guto continua: "Eu amo o Vinícius e nada do que aconteceu muda isso. Mas eu espero, de verdade, que um dia você encontre a coragem de ser quem você é, sem medo, sem ódio." As lágrimas escapam dos olhos de Rodolfo, que abaixa a cabeça, envergonhado por chorar. Guto, com o coração apertado, se levanta devagar. "Cuida de você, Rodolfo. Você também merece ser feliz." Sem esperar resposta, Guto caminha até a porta. Antes de sair, ele lança um último olhar para Rodolfo, um olhar de perdão, de compaixão, de libertação. Rodolfo, ainda sentado, o observa sair, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.